Vamos lá. Pessoal, muito bem-vindos para mais uma live da série Minha História Musical. Hoje com um convidado muito especial e eu quero começar falando um pouquinho sobre ele. Então, nosso convidado, ele possui duas graduações, ele possui bacharelado em regência coral, bacharelado em composição musical, ambos obtidos com laurea acadêmica. Foi professor de regência e canto coral na URGS e na Universidade Federal de Santa Maria. Esteve à frente de alguns dos grupos corais mais expressivos do sul do país, tais como o Coral Porto Alegre, o Coral da URGS, o Madrigal do Departamento de Música da URGS e o Coro de Câmara da Universidade Federal de Santa Maria. Ele já dividiu os palcos com artistas como Rolling Stones, Milton Nascimento, Paulinho da Viola, Vanessa da Mata. Foi maestro dos concertos comunitários Zafari, regendo coral e orquestra filarmônica da PUC. Márcio Busato, muito bem-vindo aqui na nossa live. É um prazer te ter conosco essa noite. E eu quero começar fazendo uma pergunta bem pontual. Na música nós temos vários segmentos, né? A minha pergunta é por que regência e por que canto coral? Primeiro, o prazer é todo meu. É um prazer estar aqui e dividir essa live contigo aí. Uma boa noite a todos. E para quem vê depois também essa live gravada, né? Um bom dia e uma boa tarde. Então, o porquê de regência? E eu também fiz composição na faculdade, né? Eu penso que foi o impulso que eu tive num coral que eu participei desde os 6 anos de idade, que é o Coral Arautos do Grande Rei de Xaxim, Santa Catarina. Eu estava morando lá em Xaxim com minha família e logo aos 6 anos fui convidado por um tio meu e um primo meu para participar desse coral. E era um coral de meninos, assim, que na época estava cantando Palestrina, Handel, Beethoven, Mozart. Então eu já comecei assim no meio dos grandes compositores, né? E logo aos 8, 9 anos eu já estava com uma leitura musical assim mais avançada. Eu comecei a ensaiar os naipes do coral. E aos 9, 10 anos o Frei, que era um maestro lá, o Frei Afonso Fogel, já falecido, que é o grande fundador e maestro do coral, me convidou para reger o coral. E eu, pequenininho lá, sabia fazer os compassos, ternário, quaternário, binário, essas coisas, né? Sabia ler. E lá, como a tradição é, assim, passada oralmente, né? De uns para os outros, então eu fui, digamos, empurrado para a posição de maestro já aos 9, 10 anos de idade. Eu fiquei um ano na regência, assim, e logo achei que não era muito para mim aquilo, que eu não devia realmente ficar na regência enquanto eu não tivesse uma faculdade de regência. Isso eu pensando lá com meus 10 anos de idade, né? E eu também, já naquela época, escrevia arranjos, já fazia algumas coisinhas básicas, assim, de harmonia, já conhecia o livro do Paul Hindemith, de harmonia tradicional e tal. Uau! Então eu deixei a regência do coral, depois passou para outras pessoas, né? Outros colegas também assumiram. E eu não quis mais, azedei, assim, não quis mais. E aí fiquei com a função de arquivista, de secretário do grupo lá. Uau! Mas a decisão, né? Depois quando eu completei a escola e vim para o Rio Grande do Sul, aí vim para os Canarinhos, eu já vim com o objetivo de estudar música mesmo, de fazer a É natural faculdade. de Santa Catarina ou é aqui do Sul? E eu nasci em Gravataí. Gravataí. Nasci em Gravataí, vivi 3 ou 4 anos da minha infância ali. Aí meus pais se separaram, eu fui para Santa Catarina, nessa cidade chamada Xaxim, que foi uma grande infância que eu tive, tanto na arte quanto nos esportes, fiz escola, né? E depois, quando eu me formei lá na escola, com 17 anos, eu vim para Novo Hamburgo, para os Canarinhos de Novo Hamburgo,
mas já pensando em estudar em Porto Alegre, que era a melhor faculdade de música que a gente tem aqui, né, na Redondeza, né, e a única que tem regência também. Então eu fiz regência e por coincidência fiz composição, que eram as duas coisas que eu achei que eu devia fazer só depois que eu me formasse no ensino superior. Uhum. E tal como uma profecia, assim, se completou isso 11 anos depois. Eu entrei na faculdade com 20, 21 anos, eu entrei na faculdade e acabei me formando em regência, depois fiz composição, as duas na URGS. E, inclusive, fui teu colega em regência, né? Eu ia te comentar isso. Mas muito legal, Márcio. E me diz uma coisa, aí tu estando de volta aqui no Sul, já muito em Porto Alegre, né, devido à universidade, enfim, como é que se deu o processo de assumir corais? Como é que foi esse processo? Aqui em Porto Alegre, porque tu começaste a assumir alguns corais aqui em Porto Alegre, né? Logo que eu entrei na URGS, eu já tratei de, digamos, de seguir os passos do professor Wilson Gavaldão, que era o nosso professor de regência, né, na época. E ele estava, ele dirigia o conservatório lá do Léo Schneider, né, que é na época era do colégio, né, do IPA e MEC, se eu não me engano, né. Sim. Então, tinha uma outra instituição lá que era do colégio americano e o conservatório fazia parte, então eu fui lá e fiz uma bolsa para ajudá-lo no coral do conservatório. Aí, logo depois também me surgiu uma oportunidade de reger, alguém me indicou e eu cheguei na prefeitura de Estrela. Então, regi por um ano e pouco lá o Coral Municipal de Estrela, no ano de 2000, 2001. E depois, por política, eu acho que eles resolveram trancar as verbas para a cultura e para o coral, então foi descontinuado, né? E eu continuava, naquela época eu tocava muito em CTG, né? Eu toquei 10 anos em CTG, então tinha uma outra fonte de renda também para poder pagar os estudos e tudo, né? Sim. Mas segui também o Wilson, ele era regente no Coral Porto Alegre, né? Que é um dos grandes corais até hoje, assim, né? E foi um complemento muito bom do estudo de regência que a gente tinha na URGS, porque lá a gente podia fazer o Oratório Messias de Handel, podia fazer o Requiem de Mozart, fazer obras complexas assim, né? Então eu tive uma ótima escola como auxiliar dele no Coral Porto Alegre. E com a professora Gisa Folkman também lá, né? Sim. Que me deu aulas de canto, enfim, a gente fazia uma troca muito legal. Isso sem receber nada, né? A gente era uma troca realmente e um aprendizado para mim. Então ali depois o Wilson largou a regência do coro e eu assumi por 2 anos o Coral Porto Alegre, que aí sim me deu uma escola fabulosa assim de praticar repertório, né? Sim. Foi uma época de ouro para mim, assim, essa época da URGS, complementando com a, a, a parte que eu fiz de auxiliar com o Wilson, né? E depois assumindo o Coral Porto Alegre. Um coral de bons cantores, né? E te perguntar, até estava lembrando, na época que nós fazíamos ali a faculdade de regência, o professor Wilson, ele sempre comentava, né, que o Rio Grande do Sul seria um dos locais do Brasil, com certeza, né, porque ele sempre disse que aqui tinha o maior número de corais e talvez no mundo. Como é que tu vê isso hoje? Tu considera ainda o Rio Grande do Sul, ele tem ainda essa força na área do canto coral? Olha, a gente não tem assim dados concretos, né? Mas esses dias a gente estava numa reunião da Associação Brasileira de Regentes e o maestro Severino, aqui de Nova Petrópolis, estava comentando que ele foi presidente da FECORS e ele estimava que nós teríamos aqui mais ou menos 3.000 coros no Rio Grande do Sul. É uma estimativa porque a gente não tem ainda um censo exato, né? Precisaria Mas a ter, né, cidade Marisa? Seria muito é, interessante ter. existe uma iniciativa da FECORS quanto a isso e também uma da Associação Brasileira de Regentes Sim, para fazer uma ideia disso. Mas por enquanto a gente não tem, né? E é difícil chegar em todos, né?
Então a gente vai ter que construir isso aos poucos. Mas imagina que tem cidades pequenas, assim, de 20, 30 mil habitantes, com 40 coros, 50 coros, pelo interior, né? Dizem que aqui em Porto Alegre, no ano de 90, teria mais de 1.900 coros, só em Porto Alegre, no ano de Uau! 1990, né? A minha impressão é que vem diminuindo esse número e também diminuindo a quantidade de integrantes por coro. Sim. Então, eu acho que se deve um pouco à educação musical que a gente teve lá no período do canto orfeônico, que depois foi alastrada até a década de 80, 90, e a gente teve os grandes festivais de coros aqui em Porto Alegre, né, com um nível altíssimo, competições, enfim. Aí depois deu uma baixada, eu acho, né, no movimento, assim, abaixou a poeira um pouco, e agora acho que a gente está retomando de novo, pelo menos assim, no sentido de organização e de qualidade, eu acho que as coisas estão efervescendo novamente, estão começando a efervescer. O pessoal comentando aqui, nossa, que legal, muita música, muito interessante, alguma coisa assim. Mas eu queria te perguntar também, Márcio, a tua experiência como compositor, né? Porque eu te vejo muito como regente, né? Devido aos festivais de coros, todo o teu envolvimento, mas você é um compositor também. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a tua experiência, a tua jornada como compositor. Eu, quando iniciei a faculdade de composição, né, logo em seguida da de regência, naquela época eu já estava me estabelecendo como regente, né? E também aqui no Rio Grande do Sul o mercado era mais favorável para mim no caso da regência do que no caso da composição. Sim, Então eu acabei usando a composição como uma ferramenta para a regência. E também para fazer arranjos, enfim, eu já produzi bastante arranjos também. sim. Mas eu acabei não me dedicando à cadeira de compositor. Eu tive boas notas na faculdade e tal, mas e gostava muito da matéria também, gostava muito de compor. E só que eu passo muito trabalho para compor as coisas que eu quero, então eu teria que dedicar realmente muito tempo para a composição e não iria me sobrar tempo para a regência. Então, acho que naturalmente o estudo ele me serviu para lidar com as composições na regência. Sim. E eu continuo com a minha profissão, digamos, principal como regente, né? Entendi. E, Márcio, olha só, de 2010 a 2013, tu foste maestro nos concertos comunitários AFARE, né, regendo coro e orquestra e grandes produções, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre esse momento, essa fase na tua vida, né? Que comentasse com a gente. Esses concertos comunitários, né, que tinham o patrocínio do Zafari e outros patrocinadores também, eu acho que foi um dos grandes pontos altos de toda a minha carreira até agora. Por quê? Porque os espetáculos eram muito grandes, tinham muito alcance e era preciso muita responsabilidade, né? E eu entrei assim, digamos, verde na regência de orquestra. Isso foi num período de 2010 até final de 2013, Sim, que na época o maestro Gerling tinha falecido, né? Ele faleceu em 2010. com muito Então eles me encontraram e eu iniciei a trabalhar. Na época eu estava saindo da UFSM, que eu estava como professor substituto lá, sim. e estava iniciando na PUC, então, e pegando essas coisas já de cara, assim, espetáculos enormes para 40, 50 mil pessoas. O meu primeiro grande espetáculo foi no Parcão, ali em 2011, com o Paulinho da Viola, com o barítono Luiz Gaeta, com Tango Show, assim, Reunia com muita gente, né? muita gente e tinha um patrocínio grande por trás, era uma responsabilidade. Ah, e esse primeiro grande concerto também era uma gravação de DVD ao vivo. Sim. Então, assim, com Que pouco ensaio, responsabilidade, né? o Paulinho da Viola chegou assim praticamente em cima do concerto, teve uma passada com ele, Bah, e então era um nível de estresse assim bastante grande.
E eu fico muito feliz de ter conseguido dado conta disso, né? Com uma certa imaturidade, né? Que é a idade que é pelo início desse trabalho com grandes eventos e tal, né? Sim, E a gente conseguiu fazer acontecer, assim, vários espetáculos, não só esse, mas como o Milton Nascimento, com Vanessa da Mata, sim. com pianistas, instrumentistas, grupos de balé, enfim, né? E resultou um DVD de 2011, inclusive, para a gente matar a saudade, assim, de vez em quando eu pego ele para olhar Sim. e vejo, assim, eu relembro o quão grande eram esses momentos, assim, o quão importante eles foram para mim. Mas e sobre o que tu falou sobre o nível de estresse, né? Paulinho da Viola chegou em cima do laço, era um DVD que tinha que ser gravado. Eu fico imaginando o nível de estresse. Que aprendizado tu traz desses momentos? Porque eu acho que todo mundo que trabalha com música, hora ou outra vão ter esses momentos de estresse, né? Que aprendizado tu traz disso? Se é que tem aprendizado nisso? Olha, acho que tem sim, tem muito aprendizado. E a gente aprende a lidar com o estresse, né? Com o compromisso, com a cobrança, com as coisas que tem que acontecer no tempo, não pode ter erro, tem que ter tudo sob controle. E às vezes as coisas saem do controle e você também não pode se apavorar por causa disso, né? Então, Tem autocontrole, na verdade, acho que é mais ou menos por aí, né? e me ajudou bastante porque depois, nos concertos em que eu fazia a produção basicamente sozinho, com uma pequena equipe, assim, quando diminuiu a estrutura, então eu já tinha uma certa bagagem para poder levar também sozinho, que era outra situação apavorante, né? Porque antes tinha bastante gente na produção, eh, tinha de todos os lados da produção ali colocando um pouco para a coisa sair, né? Depois eu fiquei sozinho e contava com pouco auxílio na parte técnica ali, né? E agora também, depois, já não me aperto tanto para fazer um evento grande ou para receber um artista maior. Eu já sei que eu vou ter estresse e que é possível vencer esse estresse, né? E que é possível vencer as dificuldades e é possível chegar a um resultado bom. Muito bom. Creio que isso é a experiência, né? A maturidade. E, bom, eu queria também, deixa eu pegar aqui o meu roteirinho, que eu tenho muitas coisas para te perguntar. Outra coisa que eu quero te perguntar é a respeito dos festivais, né? Tu é muito ativo na produção de festivais, né? E uma coisa que eu admiro muito em ti é que esses festivais, eles acontecem com patrocínio ou sem patrocínio, eles acontecem, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre os festivais e também o que te move realizar festivais de coros. Olha, eu acho que foi acontecendo naturalmente, né? Os grupos que eu dirijo normalmente fazem pelo menos um festival por ano, porque é da natureza dos corais, né? Também promover festivais. Depois, assim, com o passar do tempo, eu comecei a sentir falta de festivais específicos, assim, talvez com um nivelamento musical mais alto, com uma atratividade diferente, com um tema específico, né? Aí eu passei a reunir os amigos, reunir as pessoas que eu achava que poderiam fazer um bom espetáculo e começou a dar certo. O primeiro grande festival, talvez, que tenha dado certo assim, foi o de música coral renascentista que a gente fez em homenagem ao Gil de Roca Salles. E aí surgiu com a intenção de homenageá-lo, né? Mas logo tomou uma proporção muito grande, mais de 20 coros fazendo música renascentista e a igreja Nossa Senhora das Dores lotou os 3 dias. E enfim, daí eu comecei a tomar gosto pelos festivais com tema, né? Naquele mesmo ano, que eu acho que foi 2017, nós fizemos na PUC o Rock Festival, que também foi um sucesso absoluto, assim, o pessoal adorou, né? Então, e depois disso eu comecei a crer que o público vai mesmo, ele se interessa por determinados temas
e eles não são tão limitados quanto a gente pensa. Assim, por exemplo, música renascentista lotou 3 dias seguidos a Igreja das Dores. E houve um interesse enorme dos coros do interior. Os coros, inclusive, cresceram ao colocar música renascentista no seu repertório, né? Então, claro que também eles foram imbuídos dessa homenagem ao Gil de Roca Salles, que nesse caso aí foi uma decisão muito acertada nossa, né, de fazer uma homenagem em vida para ele, né. E aí nasceram. Depois eu fiz de música sacra também. Eu fiz um na Catedral e um na Igreja das Dores, que foram excelentes, assim, tanto quanto ao nível musical, quanto ao interesse dos participantes e o público lotando para ver música coral sacra, histórica, né? Não música, digamos, religiosa de igreja, assim, tipo dos cantos de igreja, né? Era Mozart, era Monteverdi, enfim, eram compositores já consagrados. E agora eu tô com esse gosto, assim, de promover, mesmo sem dinheiro, como tu falaste, né? Então, esses festivais que eu faço independentes, eu faço só para reunir os amigos e ter o prazer de ver a música acontecendo e ver o nosso movimento coral forte, né? A gente carece de eventos corais que tenham alto nível musical e plateia que encha o espaço, né? Que seja uma experiência legal para todos. E nisso eu tentei dar as minhas contribuições, assim, e tô ficando muito feliz com elas. Só me falta braços e pernas para fazer mais, né? Gostaria de fazer muitos mais e contribuir um pouco mais com o nosso movimento coral. Mas já estou bastante feliz com a adesão dos meus amigos regentes, dos coros e também do público. Perfeito, pessoal comentando saudade do nosso coral da PUC. Por falar nisso, eu queria pedir que tu comentasse sobre os teus coros atuais e ainda pegando esse gancho dos festivais, quando tu tem um festival marcado, tu vai levar teu coro para participar. Como é que tu percebe? Existe um estímulo maior, existe um rendimento maior no repertório? Porque às vezes o coral ele tá ensaiar por ensaiar, né? Eles ficam às vezes meio que andando em círculo. Quando tem um evento marcado, que eles sabem que eles têm que se apresentar ou vão viajar, isso dá um outro gás, né? Como é que tu percebe isso? Sim, tem algumas coisas que motivam qualquer grupo vocal, coral, né? E eu acho que uma delas é festivais. Mas da mesma forma, se você tem uma gravação em vista, essa gravação passa a motivar o grupo a fazer tudo na melhor qualidade. E também viagens, né? São três coisas que eu acho que motivam muito. Inclusive fazer concertos, né? É uma boa prática também, que eu deixo como dica para quem ainda não tem essa prática, de fazer um concerto, pelo menos, anual. Eu sei que tem coros que às vezes não conseguem montar tantas músicas para ter 1 hora de concerto e tal, mas se você consegue ter pelo menos 12 músicas, tenta fazer um concerto anual, porque o coro vai subir de nível e você vai ter eventos de melhor nível, né, mais bem acabados, vai ter uma divulgação, vai fazer a roda da cultura girar, né? Não ficar só esperando convites, mas também promover os eventos. Sim, Então eu acho que todas essas iniciativas, assim, festivais, concertos, viagens e gravações, elas impulsionam muito o coral. Elas têm que ter, eu acho que o regente que percebe isso, ele faz o seu grupo se motivar, né? E o pessoal que está no coral gosta desse desafio, né? E de ter um prazo para cumprir, e de ter um prazo para decorar a música, de ter um prazo para aprender a sua melodia, de fazer teste, de fazer quarteto, passar um friozinho na barriga, enfim, de lidar com o público depois, de ganhar os aplausos, né? Então é toda uma gama de motivações assim que eu acho que rondam essas atividades e puxam o coral para frente. ou seja, quando tem algo com uma data marcada, um desafio, vai acontecer um crescimento sempre, né?
Márcio, eu queria te pedir também para falar sobre os teus grupos atuais, né? Com que grupos você tem trabalhado atualmente? Eu tenho o grupo mais antigo que eu dirijo há 15 anos, já é o coro da URI de Erechim, 15 anos? que é um Uau! sim, o meu primeiro emprego assim efetivo com carteira assinada foi o coro da URI. E eu tenho o prazer de viajar 300 e tantos quilômetros de ida, mais 300 e tantos de volta toda semana, Quantas vezes por que ano? Uma vez? é uma vez por semana, né? A gente faz um ensaio e às vezes tem programações, né? Então tem que ir no final de semana ou fazer viagens, enfim, né? Tem toda a rotina de apresentações também, mas ensaios uma vez por semana. Há 15 anos já, 15 anos completo esse ano. Eu recém tinha me formado em regência em 2004 e 2005 já me convidaram lá e a gente já construiu uma história bem legal no coro da Uri Erechim, que hoje é feminino, né? Na época que eu peguei era misto e em 2012, já fazem 8 anos, a gente resolveu mudar para feminino porque havia escassez de homens no coral e estava muito desnivelado. E a gente passou para feminino, então o coral voltou a produzir bastante, né? Acho que achamos uma formatação bem legal, assim. Depois eu tenho, então, o coral da PUC, que eu estou desde 2010, né? Que era coral e orquestra, agora fica só o coral. E também é um coral que a gente consegue fazer boas programações e tem todo um apoio institucional, assim, de produzir pelo menos um concerto legal, assim, bem acabado, às vezes com orquestra por ano, né? E depois eu tenho o coral de meninas de Bom Princípio, que eu estou há 6 anos, que é um coral que já existe há 20 anos, porém eu assumi em 2014, de faixa etária assim, de 11 a 18 anos na média, 11 a 20 também, depende, né? Mas é um coral bem diferente do que eu estava acostumado, assim, e que eu fui aprendendo a lidar aos poucos. E hoje eu tenho um prazer de poder levá-las para os festivais internacionais e fazer viagens Brasil afora e na América Latina, assim. E a gente vem conseguindo melhorar o nível do repertório aos poucos, né? No início eu ficava um pouco receoso, assim, não sabia como resolver os problemas, fazia músicas em uníssono para poder afinar todo mundo, depois a duas vozes, algum cânone. E hoje a gente já canta obras a quatro, cinco vozes, eu já sei, já consigo assim dar uma manipulada nas coisas para que tudo funcione, né? E desde o ano passado eu estou à frente do coral Ítalo Brasileiro, que é um coral que se dedica então à música italiana, né? Com raízes italianas, mas é um coral aqui de Porto Alegre, que ensaia na Sociedade Italiana. E com o qual, inclusive, a gente fez o festival em linha, né, que foi um dos grandes festivais internacionais online que houveram até agora Fala um aqui pouquinho mais sobre durante a pandemia. esse festival. Foi muito interessante. Foi um festival agora durante a quarentena, né? Todo online. Foi muito lindo. Queria que tu falasse um pouquinho mais como é que foi criar o processo de criação desse festival, que é algo inovador também, né? A gente não estava acostumada com esse tipo de proposta, né? Assim, na verdade as coisas não são tão complicadas, mas de novo eu acho que uma decisão foi muito acertada, foi de dar um tema ao festival, que foi a música erudita feita durante a pandemia. Então, para valorizar os trabalhos feitos durante a pandemia, porque cada grupo que fez um vídeo, ele demorou pelo menos 1, 2 meses para fazer a gravação de áudio, de vídeo, depois edita, sincroniza tudo, né? Então, a gente pensou nisso e fazer com quase nada de recurso, né? Então, basicamente foi o estabelecimento do tema que atraiu regentes de coros assim mais expressivos, né? Tanto no Brasil quanto no exterior. A gente chegou a 4 continentes e Uau. tivemos alguns dos coros mais destacados do Brasil, né? Como, por exemplo, a Camerata Antiqua de Curitiba, que é um coral profissional, o Ars Nova, que é um coral assim muito tradicional, o coral da FMG,
E aí corais profissionais da Argentina, um coral dos Estados Unidos, outro de Hong Kong, um da França, assim. E a gente foi atingindo porque os regentes gostaram da temática erudita e a gente estava conversando sobre isso e chegando à conclusão que a música erudita vem perdendo espaço nos festivais e nos repertórios dos corais, principalmente aqui no Brasil, né? Então eu acho que o pessoal topou essa ideia de, opa, vamos dar uma visibilidade então agora para a música erudita e vamos também mostrar o nosso trabalho e dizer que os coros não estão parados durante a pandemia e vamos botar tudo em prática. E acho que foi isso que impulsionou. Depois a gente, claro, aí a Ana Bubnik, que está assistindo ali, que eu já vi ela comentando, disse, não, não tem dinheiro, eu mesmo faço a edição. Aí ela pegou um software e aprendeu a mexer e foi editando, os coros foram mandando os vídeos, ela foi encaixando, depois eu fiz a narração para contar um pouco também da história dos grupos, né, que os grupos eram muito importantes, não dava para deixar passar em branco a história deles, né. A gente mostrava a história, depois o vídeo que eles nos mandaram, e aí fomos montando, né. No fim saiu o vídeo que vocês podem conferir lá na página do festival, tanto no YouTube quanto no Facebook. Está lá o vídeo, Festival Internacional de Coros em Linha, que também não deixa de ser uma homenagem aos grandes festivais que houveram aqui em Porto Alegre e que eu já quis deixar uma pulga atrás da orelha das pessoas, assim, para que a gente ficasse inquieto e fizesse retornar esses grandes festivais. Quem sabe ter pessoas de 4 continentes, grupos de 4 continentes aqui em Porto Alegre de novo seja possível. Mas a gente vai ter que pensar em estratégias disso, porque não são os mesmos tempos do que eram na década de 70 e 80, né? Nós vamos ter que construir esse ambiente para chamar o pessoal dos continentes e eles virem para cá para ter um evento de qualidade. Esse é um dos sonhos e a gente já lançou então uma sementinha ali com o festival em linha. Maravilha, é sonho e com certeza tu vai chegar lá. Eu quero agora abordar um outro assunto contigo, a Comenda Lobo da Costa, né? Em 2016, tu recebeste esse prêmio, concedido pelo Partenon Literário, em Porto Alegre, como reconhecimento pelos serviços prestados à cultura e bem-estar social do Rio Grande do Sul. Fala um pouquinho para a gente sobre esse prêmio. Assim, graças, eu acho que da proximidade com os escritores e mais especificamente com a Adélia Einsfeld, que é uma integrante desse Partenon e também integrante de outras academias aqui. Eu acho que através dela eu fui me aproximando, né? Agora eu estou na Academia Sul-Brasileira de Letras, também como membro efetivo da academia. Já publiquei alguns poemas, né, em coletâneas assim que foram feitas pela editora Alternativa, que é para, digamos, escritores independentes, né? No meu caso eu nem sou escritor, até me sinto meio assim, mas já estou no quarto livro com eles, né? E assim, acho que por essa proximidade, eles cogitaram então na Lobo me dar essa distinção com o nome do Lobo da Costa, né? Do Partenon Literário. E aí eu fui lá e recebi e tal, foi uma bonita cerimônia, né? E eu não sei se eu mereço assim um reconhecimento tão formal, né? Mas na visão deles, especificamente, assim, eu tive importância assim para para a arte do Rio Grande do Sul, né? Para a cultura do Rio Grande do Sul. E eu fico muito feliz porque realmente eu trabalho pela arte quase que 24 horas por dia. Durmo um pouquinho, né? Mas trabalho. Minha vida é dedicada à arte e à cultura, né? Meu estudo desde a infância, enfim, né? Meu trabalho é na arte e cultura. Então eu fiquei muito feliz de receber esse reconhecimento deles. A Cleusa dizendo, nosso maestro é versátil. Olha, pelo que eu estou vendo, tu é muito amado pelos teus coralistas, né? Isso é uma coisa muito legal de se ver. Além de tudo, modesto. Olha só, Cleusa.
além de tudo modesto. Muito legal. E, Márcio, eu quero também falar um pouquinho sobre a Abraco, né, que é a Associação Brasileira de Regentes de Coros, né? Faz pouco tempo que tu entraste para a diretoria. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa associação. Eu sei que vocês estão se reunindo por regiões com regentes de coros, né? Sim, a Associação Brasileira de Regentes de Coros já existiu em outra época. Inclusive o nosso professor, o Wilson Gavaldão, aqui foi presidente numa das épocas, né? Sim. E depois ela fechou por falta de condições de sobreviver, né? E agora, há pouco tempo, um grupo de pessoas resolveu, um grupo de regentes resolveu retomar essa ideia. E eu tomei contato com ela basicamente esse ano, que eu acho que é o segundo ou terceiro ano da nova Associação Brasileira de Regentes Corais. E o professor Vladimir me convidou para formar uma chapa e a gente entrou na eleição e venceu a eleição agora em julho deste ano, né? A chapa tem mais a Gisele Cruz, mais a Ana Lúcia Gaborim e o Fernando Cardoso, Sim. desculpa, Fabiano Cardoso, que é lá do Amazonas. E porque há uma regra nessa nova Abraco que tem que ser um representante por região do Brasil. Então eu sou representante dos estados do Sul aqui. Nós estamos agora em fase de planejamento, porque o mandato é no ano que vem, é de 2021 a 2024, e a gente está fazendo reuniões com as regiões, já fizemos do Norte, agora semana passada foi aqui com os regentes do Sul, semana que vem vai ser com os regentes do Nordeste. E depois ainda vai ter o Centro-Oeste também, né? E aí nós vamos formar todo um panorama do país e tentar construir algo em cima disso. Ela falta ainda ser formalizada, porque a antiga ABRC está com todos os documentos, eu acho que inviabilizados, assim, porque ela fechou, né? Então agora vão ter que ser criados outros É uma nova documentos. associação, na verdade, do zero. Sim, tanto que a gente chama ela de Nova Associação Brasileira de Coros, para lembrar que é parte daquela que já existiu, mas é outra, né? Uhum. E a gente tem planos assim de começar então a reorganizar a profissão do regente no Brasil e também reorganizar o movimento coral no Brasil através dos regentes, né? Da maneira que for possível, que a gente encontrar os caminhos, porque as dificuldades são muitas, né? Todo mundo deve imaginar que as dificuldades para organizar o Brasil, não só do ponto de vista musical, são difíceis, né? Mas não é impossível, né? Trabalhando cada um fazendo um pouquinho, e com o passar do tempo a gente quer chegar numa posição melhor do que estamos agora. E é para isso que eu entrei. Eu entrei na diretoria assim com a esperança de poder fazer algo pelo meu país, né? E algo pela minha profissão. Tentar, de repente, organizar eventos melhores, eventos de formação, tratar do tema da questão empregatícia do regente, talvez, né? É uma questão mais para longo prazo. Quem sabe fazer uma interação maior com a DICORA, com a ECDA, com a entidade europeia de regentes, fazer intercâmbios maiores, trazer gente de fora para o Brasil. Maravilha. Então, tentar agitar esse movimento coral Movimentar esse e, mercado, né? e trazer importância para a nossa atividade, né? A gente carece de importância, carece de espaço, carece de investimentos, né, na atividade coral. Então, eu tenho esperança de que daqui a 4 anos a gente possa ter uma situação melhor, pelo menos um pouquinho melhor do que agora, e é por isso que eu entrei nessa diretoria. Márcio, e em toda essa jornada musical, né, que começou lá nos primórdios, desde criança, né, que tu já começou a reger muito cedo, o que que te marcou? Consegue pensar numa jornada e imaginar assim, isso aqui foi um marco da minha vida musical. Olha, pensando em infância, eu acho que assim que um dia que me marcou foi quando nós fizemos o Messias de Handel no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Na época eu fui com o coral Arautos do Grande Rei, que é esse coral de Xaxim, de Santa Catarina, né? E eram
mais ou menos 600 cantores cantando uma obra barroca. Então é um coro muito grande para uma obra Tremendo. pequena e era a Orquestra Sinfônica da Petrobras na época, regida pelo Armando Prazeres, que, que, que foi um grande regente, né? E eu me lembro que me marcou isso, conhecer uma cidade tão grande, um teatro tão bonito, ver uma orquestra sinfônica na frente, assim, cantar uma obra complicada com tanta gente e o público lotando o Teatro Municipal do Rio. Eu acho que toda a experiência assim foi sensacional, né, para uma criança, né? E eu acho que esse foi se eu fosse pensar um dia, um evento, um momento marcante assim, eu pensaria esse, foi o Messias de Handel completo, deu quase 3 horas de pé lá para as crianças com a batina, que é uma batina da Federação Nacional dos Meninos Cantores, né, dos Pueri Cantores, aliás internacional, né? E se põe por cima da roupa, aquilo fica quente, mais as luzes do teatro, mais ficar ali de pé parado e esperar as áreas acontecerem. Enfim, o estresse de cantar certo também, né? Imagina você errar uma nota no Teatro Municipal do Rio, saindo de uma cidade que era de 15, 20 mil habitantes, né? É. Então, para nós era um mundo completamente novo, assim, e que eu só conheci isso através da música, né? Eu não poderia ter uma infância melhor e com mais oportunidades do que eu tive se não fosse o coral. Aqui estão comentando, para um adulto, esse tipo de experiência é incrível. Quanta emoção. E- Exatamente. Para um adulto é incrível. Uma criança, imagina, eu fico imaginando o peso que teve, né, essa experiência. Sobretudo que nós não tínhamos um mundo assim na palma das mãos naquela época, né? Era uma cidade de interior, assim, não tinha nem sequer concerto quase, né? Sim, Então a gente ir para o Rio e foi ter uma fácil. experiência grande, assim, foi bastante impactante, assim. E, Márcio, para quem hoje quer se profissionalizar, ou até mesmo quem está saindo da faculdade, uma faculdade de regência, por exemplo, né, quer seguir nesse caminho, qual é o maior desafio hoje? O que que tu considera o maior desafio para quem está ingressando na carreira profissional musical e na área de regência, especificamente coral? Olha, presumindo que se for um caso em que a pessoa já estudou, né? Porque o primeiro desafio vem antes de trabalhar, é estudar, né? Você Sim, largar tudo, fazer uma faculdade, no caso de regência, né? Que aqui no nosso caso só tem na URGS, ou então teria que ir para o FMG ou para, sei lá, a Unicamp, o FRJ, né? Então a primeira coisa é ir até onde está o ensino. E eu acho que é a primeira dificuldade, assim, né? No caso de Xaxim, eu tive que vir para Porto Alegre para poder estudar, né? Lá eu não poderia estudar porque não tem faculdade de regência por lá. Então, mas depois de feito o estudo, a pessoa formada, eu acho que o primeiro desafio é se estabelecer no mercado. É conseguir grupos para lidar e para produzir, porque eu acho que em qualquer profissão esse passo é difícil, né? Sair do estudo, você se forma, está com o canudo na mão, mas está desempregado, né? E você concorre com pessoas que estão no mercado há 60 anos, há 50 anos, que já sabem fazer tudo, que já têm seu espaço, que já têm seu salário. Então você tem que ir atrás das oportunidades. Eu não sei se funciona para todo mundo, né? Mas no meu caso foi muito produtivo eu seguir o meu professor nos coros que ele trabalhava, fora a, fora a URGS, né? Lá dentro da URGS eu ia atrás dele e copiava tudo que era material, tudo que é livro. Hoje eu tenho uma biblioteca enorme aqui em casa, porque durante a faculdade eu copiava pelo menos um livro de partituras por semana e ia pedindo, ele falava sobre um livro de música de Schütz, Heinrich Schütz. Esse eu não tenho, eu vou copiar ali, copiava, pirateava, depois devolvia o livro, né? sim. Mas foi assim que eu comecei seguindo o professor
E depois, assim, tentando estar em todos os cursos de férias também, né? Eu ia em muitos cursos de férias. E ainda hoje, se eu puder, eu vou, assim, conforme for a minha rotina, eu me destaco e vou nas férias, né? Mas, por exemplo, teve um curso em Canela que eu fiz de regência orquestral com o maestro Roberto Tibiriçá. E lá pelas tantas, teve a TV foi fazer uma matéria lá, uma TV para colocar no Jornal do Almoço. E aí estava na hora de eu reger e eu estava lá regendo a Quinta Sinfonia, era aula com o piano, porque de tarde ia ter a aula com a orquestra, né? Então a Sim. gente praticava com o piano, depois fazia com a orquestra de tarde. E a Quinta Sinfonia já tem lá a sua complexidade, né? Enfim. E a TV foi justamente naquela hora e eu apareci na TV no mesmo dia. E um mês depois daquilo eu recebi o convite para reger o coro da URI de Erechim, porque alguém de lá tinha me visto na TV e tinha pensado, é Olha possível só. que o Márcio possa vir e tal, né? Então, às vezes algumas coisas acontecem assim meio sem querer, mas porque você deu um passo, né? Se eu Exato. tivesse ficado em casa naquele curso, eu não estaria talvez no coro da URI de Erechim, porque ninguém teria me visto na TV naquele momento lá e não teria juntado os contatos ali, né? Então eu acho que logo que a pessoa se forma, ela vai ter que buscar uma forma política também de estar em relacionamento com os coros, com os regentes. Ter amigos no meio dos regentes é fundamental, porque às vezes quando um regente não pode mais reger um coro, ele vai indicar aquele coro para alguém. E aí ele vai indicar quem ele primeiro lembrar, seja por qualidade, seja por amizade, enfim, né? Sim. Então, você tem que ser lembrado de alguma forma e entrar em editais. Tem concursos para prefeituras, concurso para o estado, às vezes abre também. Escolas, você pode ter seu coral independente, você pode começar com os seus coristas ou fazer um coral na escola de música, propor um coral para uma igreja. Tem que tomar iniciativa, não pode ficar esperando que as coisas cheguem, né? Algo Exatamente. tem que ser feito. Exatamente. Eu acho que se a pessoa for inquieta, ela vai conseguir uma boa posição assim para iniciar o seu trabalho com corais. Pessoal comentando aqui, verdade, o primeiro passo, iniciativa é fundamental. Exatamente. Iniciativa é fundamental. Mas eu esqueci de mencionar que tu também tens uma pós-graduação em regência orquestral. Na verdade, eu estou fazendo ela no momento, assim. Ah, sim. Eu há muito tempo estou querendo fazer um mestrado em regência, mas não tem jeito de fazer por enquanto. Eu teria que largar as minhas coisas aqui e fazer em outro lugar, né? Seja no Rio, seja nos Estados Unidos, enfim. Uhum. Mas apareceu uma regência orquestral como pós-graduação, que é online, principalmente por causa da pandemia agora, né? Então eu aproveitei, vou usar essa pandemia para fazer algo de produtivo e tentar desenferrujar o estudo que há muito tempo eu estou querendo desenferrujar, né? Então já vai lá pela metade do curso de pós-graduação. Ele dura 6 meses e é uma área que eu quero estudar muito, assim, que é a regência orquestral. Tem um repertório vastíssimo, é um repertório assim que requer se debruçar nas partituras, conhecer várias técnicas, enfim, conhecer a literatura. E eu estou usando então um pouquinho, os meus domingos estão comprometidos com essa pós-graduação ali, que por enquanto é online, né? Mas está sendo muito boa, muito produtiva mesmo. Maravilha, Márcio. Nós estamos chegando no final da nossa live e eu quero te agradecer muito por esse tempo precioso com tudo que tu compartilhou. Eu tenho certeza que isso disse muito, né? Há muitas pessoas que estão aqui assistindo. Eu quero agradecer também às pessoas que nos assistiram, que marcaram presença. E mais uma vez, gratidão, muito obrigada pela tua presença, muito sucesso, teus planos, teus sonhos, com certeza vão se realizar, porque tu é uma pessoa muito diligente
E tu é uma pessoa que persevera bastante e eu tenho certeza que tu vai ter resultados incríveis ainda pela frente. Muito obrigada, viu, Márcia? Eu é que agradeço e para mim é uma honra estar assim nos convidados da tua live, né, que entrou no FAQ Digital, se eu entendi bem, né? Sim, É um projeto pensado, enfim, né? Só o fato de ser convidado para esse projeto teu aí já é uma honra muito grande para mim. imagina. E A honra é minha. mais uma vez, prova que a gente tem que ser lembrado por alguma coisa, né? Por algum projeto, algum concerto, algo que a gente fez e para ser lembrado. E eu fico muito grato a ti por essa lembrança. Pessoal comentando aqui que gostou muito, que foi muito bom, que foi muito interessante. Obrigada pela iniciativa da live. Agradecida, abração. Gente, muito obrigada, viu? Foi uma honra estar com todos vocês, especialmente com o Márcio Busato. Uma boa noite, então. Abraço. Tchau, boa noite a todos, então. Um abração.